E aí, crocheteiras e crocheteiros do meu Brasil? Na aula de hoje a gente vai estar fazendo esse top super delicadinho. E a nossa lista de materiais é a linha Euro Roma Fiore Tex 295, agulha 1,75 milímetros, tesoura e o bojo aí, que é opcional você tá aplicando ou não. Para começar o meu trabalho, eu vou estar fazendo aí o meu círculo mágico. Vocês sabem que eu gosto de começar os meus trabalhos com círculo mágico, e dentro desse círculo mágico eu vou começar fazendo as minhas correntinhas, e aqui eu vou fazer a medida suficiente para cobrir da base até o bico do seio, aí da sua cliente ou o seu, enfim. E aqui no meu caso eu vou fazer 21 correntinhas mais 3 para subir o primeiro ponto alto. Eu vou virar, vou pular as 3 primeiras e na quarta correntinha eu vou colocar o meu primeiro ponto alto. A partir daí eu só vou colocar um ponto alto para cada uma das correntinhas que eu fiz. Então, eu fiz 21 correntinhas, mais 3 correntinhas para subir o primeiro ponto alto. Então, no final, quando eu chegar lá no final dessa carreira, eu vou estar com 22 pontos altos, aqui no meu caso. Mas aí vai depender do tamanho que você está fazendo. Lembrando que tem que ser o suficiente para cobrir da base do seio até o bico do seio. Aí vai dar certinho. Ou se você tiver dúvida, você também pode medir no bojo que você vai aplicar, se você for aplicar o bojo no caso. Então, vai colocando um ponto alto para cada uma das correntinhas da carreira que eu fiz de correntinhas. Vou chegar aqui no final, vou colocar o último ponto alto aqui no círculo mágico que a gente fez para começar o trabalho, e vou dar aquela puxadinha para fechar o meu círculo mágico. Aí é só virar o trabalho, viro o meu trabalho, vou subir 1, 2, 3 correntinhas para ser o equivalente ao primeiro ponto alto, e aí vou colocar um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Eu vou chegar aqui em cima, na extremidade, depois de ter colocado ponto alto sobre ponto alto ao longo de toda essa subida, vou chegar aqui na extremidade, e dentro desse espacinho, eu vou colocar 1, 2, 3 pontos altos, tá? Vou separar isso aqui com 2 correntinhas, e dentro desse mesmo espaço, eu vou colocar mais 1, 2 e 3 pontos altos. Agora é só descer a nossa carreirinha aí, pegando nessas alcinhas que ficaram das correntinhas e colocando também um ponto alto em cada uma delas, até chegar lá na extremidade do nosso bojo. Cheguei aqui no final, na extremidade do nosso bojo, coloquei o último ponto alto, tá? Agora eu vou virar o trabalho e vou fazer basicamente a mesma coisa que eu já fiz nessa carreira. Vou subir 3 correntinhas e vou caminhar colocando um ponto alto para cada um dos pontos altos da carreira anterior. Então é muito simples, muito fácil fazer um bojo de crochê, né? Só seguir esses passinhos aí que não tem erro, depois fica totalmente automático. Aqui eu já tenho o bojo que eu já fiz, que tá pronto, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer essas carreiras, da mesma forma que eu fiz essa primeira aí com vocês, eu vou fazer. E aqui no meu caso, eu tenho 7 carreiras, tá? Então, você vai fazer aí a quantidade de carreiras suficientes pro seu tamanho do seu bojo, tá? Então, cheguei aqui no final, fiz as minhas 7 carreiras com os pontos altos, e agora eu vou fazer essa carreirinha de acabamento, tá? Então, vou subir 3 correntinhas, colocar mais 2 pontos altos, 3 pontos altos. Então, vou ficar com 4, tá? Separo com 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas da base, 2 pontos da base, e vou colocar mais 1, 2, 3 e 4 pontos altos. 2 correntinhas, pula 2 pontos da base, coloca mais 4 pontos altos. Essa é a repetição até chegar lá na base do biquinho do nosso bojo.
Vou colocando 2 correntinhas e 4 pontos altos. Chegando aqui na base em cima, onde eu tenho esse espacinho aí, que eu sempre coloquei os 3 pontos altos e enfim, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Você vai ter que adaptar conforme a quantidade de pontos que você tem aí no seu bojo. Eu, como cheguei aqui e não tinha quantidade suficiente para colocar 4, eu vou colocar aqui 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas e 3 pontos altos, para formar de novo essa base, esse biquinho da nossa base aqui, do bojo, e vou continuar colocando 2 correntinhas e mais 4 pontos altos até descer lá embaixo. Então, pode ser que com a quantidade de correntinhas que você fez lá no início, a sua quantidade seja diferente. E quando você chegar na extremidade aí, o seu resultado seja outro. Então, você adapta, mas coloca ali dentro os pontos necessários para fazer esse biquinho da extremidade do bojo. Aí, chegando no final aqui, eu vou colocar os últimos 4 pontos altos. E dessa vez, vocês viram que o outro bojo eu arrematei e cortei a linha, né? Cortei a linha e arrematei, enfim. A ordem dos fatores não altera o produto. Aí, agora eu não vou arrematar, não vou cortar a linha, que eu vou subir uma correntinha aqui e vou ir caminhando na extremidade desse bojo com pontos baixos. Então, para cada um desses espacinhos aí formados pelos pontos altos das carreiras que eu fiz o bojo, você vai colocando 2 pontos baixos. É bem simplesinho, 2 pontos baixos em cada um desses espacinhos aí da extremidade do bojo. Vou chegar aqui no finalzinho, vou colocar o último ponto baixo. E aí, eu vou fazer a nossa união entre os 2 bojos. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas, vou prender no mesmo lugarzinho ali onde tem o último ponto baixo e vou tirar um ponto alto. Eu gosto de fazer assim porque demarca bem onde é que fica o meio, né? Faço de novo 3 correntinhas e tiro mais um ponto alto. Agora eu vou pegar a minha agulha aqui, a minha linha, vou dar uma conferida se os bojos estão no mesmo ladinho, se estão no lado certo, né, onde eu comecei, onde fica o avesso, onde fica a frente, enfim. E vou prender aqui com um ponto baixíssimo, aqui na extremidade do outro bojo. Prendo com um ponto baixíssimo, e aí eu vou continuar caminhando, colocando 2 pontos baixos para cada um dos espacinhos formados pelos pontos altos feitos lá na carreira do bojo. Vou caminhando até o final com esses 2 pontos baixos para cada espacinho. Vou chegar aqui no final, colocar o meu último ponto baixo. E agora eu vou começar a trabalhar na lateral do bojo, tá? E vou fazer mais uma união para ficar um pouquinho mais apertadinho ali no meio dos nossos 2 bojos, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, tá? E nesse próximo espacinho aqui formado pelos bloquinhos, eu vou colocar 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. O que eu vou fazer? Vou formar um leque. Vou separar por uma correntinha, vou pular para o próximo espacinho, onde eu vou colocar 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, o que eu tô fazendo? Tô fazendo leques separados por uma correntinha. Então, para cada espacinho desses aí, eu vou colocar um leque, até chegar lá no biquinho, na nossa extremidade superior do nosso bojo.
Cheguei aqui na parte superior, na extremidade, vou fazer uma correntinha de separação e aqui dentro eu também vou colocar um leque, tá? Vou colocar um leque aí normal, com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E só vou continuar caminhando com os leques até chegar lá no meio, onde eu fiz a união entre os meus 2 bojos, onde eu vou apertar um pouquinho mais essa união, vou dar uma ajustada nessa união. Agora eu vou chegar aqui no meu último espacinho, tá? Vou colocar aqui 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, fazendo mais um leque, tá? Vou colocar uma correntinha de separação normalmente. Aí eu vou vir aqui no meio, entre aqueles 2 pontos altos deitados que eu fiz ali para unir os 2 bojos. No meiozinho dele, eu vou puxar aqui um ponto baixo e vou prender. Tá? E vou fazer mais uma correntinha, vou pular lá pro próximo bojo, no próximo espaço, e aí vou fazer o meu leque. Último leque da nossa lateral, vou fazer aqui o último leque, igual aos demais, faço 2 correntinhas e no último pontinho lá, baixinho, vou colocar um ponto alto, então ele fica igual ao outro lado. Aí eu fiz da mesma forma os 2 bojos, vai ficar dessa forma para vocês visualizarem a nossa união aí no meio. E ainda tem mais uma carreira que vai dar mais uma ajustada ainda na união dos 2 bojos, para ele ficar mais bonitinho ainda, tá? Então, terminada a carreira de leques, agora eu vou começar a trabalhar novamente na extremidade do bojo. Então, eu vou pegar a extremidade do bojo aqui, vou subir 3 correntinhas para ser o equivalente ao primeiro ponto alto. E agora, eu vou colocar 2 pontos altos nesse primeiro espacinho. E depois, vou ir colocando um ponto alto para cada um desses pontos baixos que eu fiz aqui na extremidade dos nossos 2 bojos. Tá, vou colocando um ponto alto para cada um desses pontos baixos da carreira anterior ao longo de toda a extremidade do nosso top, tá? Passando os 2 bojos, tudo bem, a união do meio, tudo bem bonitinho. Então, toda essa extremidade aqui vai ser preenchida por pontos altos. Basicamente, vou ir caminhando ao longo de toda essa carreira aqui, essa parte de baixo. Vou chegar aqui no final. Vocês lembram que eu coloquei nesse último espacinho aí, coloquei 2 pontos altos. Então, aqui eu tenho que colocar também, pra ficar igual, né? Minimamente. Vou contar 3 correntinhas aqui. E na quarta, eu vou colocar o meu último ponto alto. E agora, nós vamos começar a trabalhar a lateral do bojo. Vou subir uma correntinha de novo, colocar 2 pontos baixos dentro desse espacinho aí formado pelo ponto alto da carreira de extremidade e mais um ponto baixo. E daí eu vou passar para dentro do leque, vou fazer a laçada na agulha e vou botar 1, 2 e 3 e 4 pontos altos. Vou subir 3 correntinhas e vou fazer um ponto picô, tá? Coloco mais 1, e 2, e 3, e 4 pontos altos.
Nessa correntinha que eu fiz de separação entre os dois leques, eu vou prender com ponto baixo. Vou repetir isso aí para cada leque. Eu vou estar colocando esse outro leque maior de 4 pontos altos, ponto picô e 4 pontos altos. Sempre prendendo nessa correntinha de separação da carreira anterior com um ponto baixo. E assim eu vou seguir até chegar lá na pontinha aonde eu vou fazer a minha alça. Cheguei aqui na pontinha, na nosso biquinho do nosso bojo. Aqui eu vou colocar 1 e 2 e 3 e 4 pontos altos. E ao invés de fazer o ponto picô agora, eu vou começar a fazer a minha alça, tá? Então aqui eu vou fazer o meu cordãozinho tradicional, que eu gosto que fica mais firme, mais gordinho, né? Um cordão mais forte. Então, eu vou começar aqui com 3 correntinhas. Nessas 2 alcinhas aqui, eu tiro um ponto alto. 3 correntinhas, nas alcinhas, ponto alto. 3 correntinhas, puxo pelas alcinhas aqui do ponto anterior e ponto alto. E vou fazendo esse cordão aí até o tamanho da alça que eu quero. Você faz aí o tamanho da alça que você quer. Eu sou daquelas que prefere que sobre um pouquinho de cordão do que falte, né? Então, eu faço a alça um pouquinho mais compridinha. Mas uns 30, 32 pontos desses já são o suficiente para amarrar essa alça no pescoço. Agora que deu o meu tamanho aqui da minha alça, eu vou começar a descer ela, tá? Então, vou fazer 3 correntinhas e aqui nessas 2 alcinhas aqui que fica entre um ponto e outro, eu prendo com um ponto baixíssimo. Aí 3 correntinhas, nessas 2 alcinhas aqui eu introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. E assim eu vou descendo, colocando 3 correntinhas e um ponto baixíssimo. É bem rapidinho e o meu cordão já vai estar pronto. Eu desço até lá na extremidade, onde eu vou continuar o meu ponto leque. Tá bem? Vai ficar um cordão bem firmezinho. Chego aqui na extremidade, lá onde eu comecei o meu cordão. E aqui eu também vou fazer o ponto baixíssimo nessas últimas 2 alcinhas e vou automaticamente colocar os 4 pontos altos. 3, 4 e prender com ponto baixíssimo aí na correntinha de separação da carreira anterior. Então, olha como fica legal. Fica bonitinho e fica um cordão bem firme. Agora eu só vou descer da mesma forma, colocando os meus leques até a metade do bojo, onde eu vou dar mais uma apertadinha na nossa união, tá bem? Cheguei então aqui no meu leque do meio, o último, né? O último leque desse bojo que fica sendo onde a gente faz a união. Vou colocar aqui 4 pontos altos. E ao invés de fazer o leque normalmente, eu vou puxar e vou pular lá pro outro bojo. E colocar 4 pontos altos dentro do outro leque. E aí eu prendo com ponto baixo. Então vai ficar assim, dessa forma, a nossa união. Colocar mais, aproximar um pouquinho mais, para vocês estarem visualizando melhor como é que fica a união ali no centro do bojo, ainda dá um detalhe bem bonitinho.
Depois que tu faz isso, é só continuar colocando os leques de 4 pontos altos, ponto picô, 4 pontos altos. Faz a alça também, igualzinha você fez no outro bojo. E desce toda a outra lateral colocando os leques também de 4 pontos altos, ponto picô e 4 pontos altos. Então, sem mistério, agora é só repetir o que você já fez no outro bojo, igualzinho aqui nesse bojo que você tá fazendo agora. Cheguei no final da lateral, aqui já coloquei um ponto baixo ali na última extremidadezinha. Vou colocar mais 2 pontos baixos ali no espacinho e o último, que é o ponto de base, ficando dessa forma aqui. Agora eu vou voltar a trabalhar a extremidade do bojo, onde a gente vai fazer esse ponto em relevo, tá? Então, eu tenho aqui essa extremidade do bojo que eu fiz em pontos altos, tá? Fiz toda essa extremidade em pontos altos e agora aqui eu vou fazer pontos altos só que em relevo, para ele ficar um detalhe mais bonitinho. Então, eu vou subir o primeiro ponto aqui com 3 correntinhas, primeiro ponto alto, tá? É o nosso ponto de base. E agora, eu vou passar a agulha aqui por trás, tá? Do meu ponto alto. E vou fazer um ponto alto em relevo, tá? Você passa a agulha por dentro aqui, por trás do ponto, ó. E tira o ponto alto, e ele fica aí em relevo. Vou fazer 3 pontos altos assim, dessa forma, tá? Passando por trás e tirando o ponto alto em relevo, tá? E agora, vou fazer a laçada na agulha, eu vou pegar diferente. Vou pegar pelo outro lado, ó, vou passar a agulha aqui pela frente do ponto, tá? Pela frente do ponto e vou fazer o meu ponto alto. Ele vai ficar o ponto relevo pro outro lado, né? O ponto relevo pro lado do avesso. Eu vou fazer assim, dessa forma. Passa a agulha aqui pela frente do ponto e tira um ponto alto. Olha só. Você passa lá por trás a agulha, introduz ela, passa pela frente e tira o ponto alto. Então, vai ficar 3 pontos em relevo para frente, 3 pontos em relevo para trás. Ó, agora eu vou fazer os 3 pontos em relevo para frente. 3 pontinhos. E agora eu vou passar para fazer os 3 pontinhos em relevo para trás. Sempre passando a agulha. Não é difícil, depois que você pega o jeito, assim, ó, vai que é uma maravilha. E fica um detalhe bem mais legal do que só simplesmente fazer um ponto alto, assim. Ponto relevo dá um charminho pra peça, que eu especialmente gosto bastante. E eu vou fazer essa sequência, 3 pontos altos em relevo pra frente e 3 pontos altos em relevo pra trás, até chegar ao final da carreira. Fazer
aqui onde eles estão para trás, eu vou continuar fazendo o ponto relevo para trás. Então, ele vai ficar de 3 em 3, 3 para baixo, 3 para cima, também nessa carreira. E aí, é só seguir agora a sequência que você já fez na carreira anterior, colocando os que estão para frente, os que estão para trás, é meio óbvio, tá? Então, é só ir colocando dessa forma os pontinhos. O ponto relevo sobre o ponto relevo, exatamente na posição que ele tá, avesso e frente. Aqui eu vou mostrar para vocês um outro top que eu já tenho pronto, que eu fiz aqui 12 carreiras desse ponto relevo, ó. Então, deixei já prontinho o outro top. Então, ali tá as 12 carreirinhas, que eu acho que deu um comprimento bom para o que eu queria. Mas você pode estar fazendo aí no comprimento que você achar melhor. Mais compridinho, mais curtinho, da forma como você preferir. E aí, você vai trabalhar a lateral para fazer a amarração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui. Depois que eu terminar de fazer os pontos relevo, vou subir uma correntinha. E na lateral, para cada espaço, eu vou estar colocando 2 pontos baixos. Então, cada espacinho desses ali formado pelo aquele ponto de base que a gente fez do ladinho ali do ponto relevo, eu vou estar colocando 2 pontos baixos, certo? Vou caminhando com 2 pontos baixos até chegar lá no nosso ponto picô. Então, eu tenho que dar uma adaptada aí, certo? Que eu cheguei naqueles pontinhos baixos que a gente fez para iniciar o leque. Olha aí. E vou caminhando. Ponto baixo, até chegar lá em cima no picô. E aí, no picô, você coloca a agulha lá dentro e puxa um ponto baixíssimo. E aí, você faz a base para começar a lateral, onde eu vou fazer aqui a parte das costas, onde eu vou colocar a amarração. Aqui vou fazer um ponto baixo com laçada, que é aquele meio ponto alto, né? Pra emparelhar. Olha só, eu preciso emparelhar ali, tá mais curtinho. Agora eu já posso começar a fazer ponto alto, tirando em 2 laçadas. Então, dessa forma, fazendo esse emparelhamento, ele não vai ficar torto, ele vai ficar bem retinho. Então, começa ali com ponto baixo, depois vai fazendo o meio ponto alto, para depois chegar no ponto alto. E aí, depois disso, é só colocar ponto alto sobre ponto alto pela quantidade de carreiras que você acredita que seja necessário para o seu tamanho, certo? Então, aqui eu vou fazer até o finalzinho com vocês, colocar os meus pontos altos. Ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Tomar o cuidado de fazer o último, né? O último ponto alto aqui no cantinho. Vira o trabalho. Olha aí como ficou reto, eu emparelhei, ó. Vira o trabalho, sobe as 3 correntinhas iniciais, que correspondem ao primeiro ponto alto, e daí vai colocando novamente ponto alto sobre ponto alto. O ponto alto sobre ponto alto pela quantidade de carreiras que você julgar necessário aí, até chegar no tamanho que você vai utilizar para fazer o seu top, para fazer a sua amarração. Então, aqui no meu caso, eu vou contar quantas carreiras deu no caso do meu top, que é um tamanho G. Então, aqui no meu caso, terminei aqui desse lado. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras de ponto alto. E agora eu vou fazer aqui a carreira onde eu vou deixar os buraquinhos para fazer a amarração. Então, você vê aí, conta a quantidade de pontos, porque não vai dar sempre certo do jeito que eu tô fazendo. Eu tô colocando 3 pontos altos e separando com uma correntinha e pulando um ponto da base,
para colocar mais um bloco de 3 pontos altos. E ali nesse intervalinho eu vou passar o meu cordão depois. Mas você pode estar fazendo um tamanho maior ou menor. E aí talvez você vai precisar colocar 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação, ou vai precisar colocar 4 pontos altos. Isso vai depender da quantidade de pontos que você tem. O importante é que você tenha esses intervalinhos ali para passar o cordão por dentro e que fique mais ou menos uniforme, né? Que não fique uma coisa torta ou de um lado diferente do outro. Então aqui no meu caso, 3 pontos altos separados por uma correntinha pulando um espacinho da base foi o suficiente para fazer os espacinhos para passar o meu cordão, certo, pessoal? Aqui depois que eu fiz os dois lados, olha só, fiz os dois ladinhos, agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo ao longo de toda a extremidade. Então, vou começar puxando um ponto baixo ali, primeiro pontinho. Para cada um dos pontinhos da carreira lateral, eu vou colocar um ponto baixo. No meio aqui, onde eu fiz o intervalinho também. E vou ir descendo em pontos baixos até chegar lá no cantinho. Chegando aqui no cantinho, você vai fazer o último ponto baixo da carreira, lateral ali, tá? E para formar um cantinho ali nesse momento que a gente chega no canto, a gente não pode deixar ficar arredondado, né? Então aqui você faz uma correntinha para dar um cantinho, e daí passa para dentro dos espacinhos ali onde nós tínhamos feito os pontos altos, e vão colocando 2 pontos baixos para cada um deles. E isso você vai fazer ao longo de toda a base do cropped, de toda a extremidade, perpassando aqui essa parte das costas e também toda a parte do ponto relevo e toda a parte das costas do outro lado, subindo ali onde vai ser a amarração. Então você vai fazer uma carreira de acabamento em pontos baixos em todo o contorno da lateral e da extremidade do nosso top. Cheguei na outra lateral, eu vou fazer uma correntinha também para dar para deixar esse efeito quadradinho no canto. E novamente, vou colocar o ponto baixo sobre cada um dos pontos da carreira anterior. Vou ir fazendo a lateral aqui também com esse acabamento de ponto baixo. Terminei aqui e agora é só arrematar. E aqui eu vou ter os dois lados, ó. Os dois lados para fazer a minha amarração. E aqui então eu vou fazer o meu cordão. O cordão você faz aí da forma como você achar melhor. Eu faço tipo um ponto tombadinho, só que sem continuar. Faço 3 correntinhas e dentro da alcinha da correntinha anterior eu coloco 2 pontos altos.
Isso faz com que o meu cordão seja um pouco mais grossinho, um pouco mais firme para fazer a amarração, não fica aquele cordão fininho. Mas o cordão, vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor, da forma como vocês já sabem fazer, enfim. Ou se quiserem fazer assim como o meu, fica a dica. Aqui eu já coloquei a minha amarração, coloquei aqui na minha maneca para mostrar para vocês como é que ficou o nosso top prontinho, depois cortadinho os fios já, tudo bonitinho, arrematado. Fica bem legal esse efeito dos pontos picô aqui no bojo. Você pode estar aplicando o bojo também no seu top, isso é opcional. Eu ainda não apliquei. E fica um top muito delicado e muito bonitinho. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso top, da nossa videoaula. Já aproveita, deixa a sua inscrição aqui no nosso canal, ativa as notificações para não perder os nossos novos tutoriais, deixa um joinha, um comentário aí nos nossos vídeos, que isso vai valorizando o nosso trabalho. Aproveita também e segue lá no Instagram, anajulie_crochê, para estar acompanhando as nossas fotos, os nossos trabalhos e também as inspirações que eu posto lá para vocês trabalharem essa técnica maravilhosa no vestuário, que é o crochê. Um beijão, um abraço e até a próxima videoaula.